sou Fernanda Massagardi e estou no ar com o programa Direito Legal. Hoje o nosso convidado é o Dr. Araújo, advogado com uma vasta experiência na área criminal. Ele vai conversar com a gente sobre a Lei Maria da Penha. Boa noite, doutor Araújo, tudo bem? Boa noite, Fernanda. Boa noite a vocês agora que estão nos assistindo. Estamos aqui para poder estar contribuindo com a sociedade, com o seu programa e com tudo mais que for necessário. Dispõe de nós. Obrigada. Doutor Araújo, a Lei Maria da Penha é uma lei que vem aí fazendo uma certa revolução na questão da violência doméstica contra a mulher. Por que essa lei foi criada? Como é que ela funciona? Essa Lei Maria da Penha, ela tem lá um passado, né? O nome Maria da Penha, ela é tida por uma senhora farmacêutica que apanhou muito do marido e por 2 vezes foi tentada ser assassinada pelo próprio marido por estrangulamento, por eletrocução, e ela passou assim problemas 1000. E depois o marido, depois de 19 anos, o marido foi julgado e ficou 2 anos somente na cadeia, né, pelas benesses da legislação, pelas benesses do tempo, e assim transcorreu. Esse caso, propriamente dito, teve uma repercussão nacional, chegou até a OEA, onde se faz avaliação dos direitos humanos, e nesse interregno a sociedade se juntou e olhou para o Código Penal exatamente em funções de alguns delitos que se dizem delitos de menor intensidade, e aí existem os benefícios, né? Hoje nós temos a Lei 9.099, que pega os crimes de delitos menores e vai dar benefício para o delinquente, faz uma transação penal, transforma a pena em serviço comunitário, transforma a pena em cestas básicas para algumas entidades, e alguns delitos domésticos que, com intensidade enorme, para o seio da sociedade como um todo, mas no Código Penal ele estabelecia penas pequenas. E essas penas pequenas, quando você faz o cruzamento da aplicabilidade dela, e aí você é obrigatório, o operador do direito, o juiz, o Ministério Público, é obrigatório levar para a lei que mais beneficia o réu. Porque nós vivemos um país, num Estado democrático, em que a lei, quando ela tende a beneficiar o réu, ainda que seja repugnável o crime praticado, você tem que praticar a maior benesse. Então, criou-se esses entreveros de ordem jurídico-processual no mundo da aplicabilidade da pena, e aí nós tivemos o grande problema, que é a violência doméstica. Mas a gente segura aí a violência doméstica porque, assim, quando se fala em criar legislação para o interesse de punição, nós temos um problema que antecede isso, Fernanda. Nós, por problema de ódio cultural, nós temos um problema grave de ódio cultural. O Tiririca está aí, é uma realidade, acabávamos de falar há pouco, né? Isso prova exatamente onde está a cultura do nosso povo. Nosso povo não percebeu que o Tiririca levou 4 cadeiras junto com ele. Na verdade, você não elegeu o Tiririca, né? Você elegeu o Tiririca e mais 4 cadeiras que a população não sabe quem foi que levou para lá. Não foi só o palhaço Tiririca, foi o palhaço Tiririca, mas uma série de outros, né, que enganjaram. Então nós temos um problema de ordem cultural muito sério, muito grave. Eu tenho dito em todos os lugares que vou, onde tenho oportunidade, nas palestras, nos encontros, de que se nós não fizermos uma revolução cultural na nossa sociedade, nós vamos viver isso ad eterno. Por quê? A sociedade é muito imediatista, sabe? A sociedade não admite você tomar uma medida hoje para o resultado ser daqui 10 anos, 15 anos. Elas clamam pelo resultado de imediato. E aí a gente fica diante dessas coisas todas que nós estamos vendo. Eu vejo assim a Lei da Maria da Penha enquanto cidadão, enquanto homem, enquanto ser vivente, enquanto membro da sociedade.
Enquanto pai de família, eu vejo isso assim de um grau de lamentação muito forte. Não era necessário, não é? Então, a pessoa sofrer tanto para... Veja, Fernanda, por que se instituiu isso? Porque o alto índice de violência doméstica. O porquê do alto índice de violência doméstica? No nosso país, nós tentamos matar uma árvore cortando as folhas. Só que nós não nos damos conta que isso não resolve o problema social. Nós temos um problema lá atrás, que é o problema de formação. Nós temos um problema de estruturação social. A nossa sociedade aí fora vive com os engodos sociais, vive passando fome, vive nas favelas, vive em condições desumanas. Subhumana. Isso tudo vai contribuindo para a formação moral e do caráter de uma pessoa. Há pouco discutimos aqui agora que, na verdade, um homem ele é construído por tijolinhos. À medida que você vai construindo o caráter dessa pessoa aos pouquinhos, quando você, da base, você formou ele, você forma um homem. E assim, Fernanda, veja, eu digo para você, todos nós temos um monstro que habita dentro de nós. O ser humano diz na faculdade que o homem nasce mal, né, por natureza. Todo ser humano tem um monstro que habita dentro de nós. Exemplo clássico, os casos dos Nardones. Tá? Todos nós temos um monstro. E eu não vim aqui para fazer plágio a crime ou coisa do gênero. Mas aí a gente se volta lá embaixo quando nós começamos a educar os nossos filhos. Quando nós começamos a educar aqueles que serão homens amanhã. É muito mais fácil nós virarmos as costas para um problema de um filho do que assumir que ele tem um problema e tentar estruturá-lo. Mostrar para ele, eu digo, lá na minha casa, nós não temos televisão no quarto, meus filhos não têm internet no quarto, nós não temos televisão na sala que nós jantamos, nós não temos televisão na cozinha, nós temos uma televisão na sala. Por quê? Porque eu quero estruturar a minha família, eu quero que meus filhos sintam o meu calor. Eu chego do trabalho, nós vamos jantar juntos. Nós vamos assistir TV juntos. Eu vou procurar saber o que foi que meus filhos fizeram na escola, o que está dando de errado. E certa feita minha filha falou, pai, mas na casa da minha amiga tem televisão no quarto, tem internet. Sim, mas eu não estou criando eles. Eu ainda sou a moda antiga, e a moda antiga é exatamente a moda que você estrutura. Eu apanhei de chinelo quando era criança. E olha, eu vou dizer para você, benditos chinelos, né? Eu também sou a favor, né, que os telespectadores aqui não me interpretem mal, mas eu sou a favor da teoria do chinelo com criança desobediente. Porque você precisa dar limite, estabelecer regras. E a criança em si, ela nasce boa, é um cérebro que nasce sem informação nenhuma. As informações é você que vai dar. Você que insere. É você que vai estar colocando. Então, assim, tudo bem, a maior parte do tempo vão colocar no cantinho do castigo, é verdade. Vamos privar de determinadas situações, é verdade. Mas tem momento que ele precisa conhecer o chinelo, não tem jeito. O que eu sou contra é você extrapolar no corretivo e machucar a criança propriamente dito. Mas tudo começa aí, no seu lar, na sua casa, com o seu filho. Não esqueça que você está criando um filho agora, nesse momento, ele vai ser o homem e a mulher que vai estar dirigindo, comandando isso tudo. E aí nós vamos de encontro com o monstro, porque você acaba não ensinando o teu filho a controlar esse monstro, a como trabalhar com esse monstro, e aí ele deixa, todas as vezes que o monstro aparece, ele não tem controle, ele não tem domínio, e esse monstro faz aí as atrocidades que nós vemos no dia a dia. Então, na verdade, o que a gente pode concluir aí é que nada mais é, o caráter de um homem, nada mais é do que o reflexo da sua criação e de tudo que foi lhe passado e inserido nessa idade tenra aí, né? Nos dias de hoje, a gente ouve falar muito em estresse, né? Nós estamos de estresse. Há pouco eu dizia para você, antes de começar o programa, que eu tenho um casal conhecido que, quando os filhos estressam, vai falar, pai, eu vou passar uns dias na Austrália para tirar o estresse, né? E verdade, Fernanda, é que, no passado,
não muito distante, porque para a história, se você pegar 30, 40 anos atrás, os conceitos familiares, os conceitos de sociedade de família, os conceitos de pessoas eram diferentes. E as pessoas falam assim, não se falava tanto em crimes, não se falava tanto em desregramento social igual hoje. Mas sabe por quê? Antigamente se curtia o estresse, se curava o estresse com uma picareta, um enxadão e uma carriola. Vai lá pro cafezal, vai fazer carreador, sabe? Descarregar o estresse no spa. In natura, se curava estresse in natura. Hoje você cura estresse com um profissional aqui, profissional ali, medicação Y, medicação X. Verdade. Isso, toda a sociedade tem que começar a abrir os olhos para ver aonde nós estamos. Doutor Araújo, o papo está muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo. Não esqueça de acessar o site www.ecoprograma.com.br e interaja, porque nós temos ainda disponíveis alguns códigos de defesa de consumidor para quem acessar o site. E também no e-mail direitolegalnaecotv@gmail.com, mande a sua sugestão. Voltamos já com mais a continuidade desse papo tão gostoso com o doutor Araújo.